Bom dia, gente. Hoje, terça-feira, dia de saudar nosso pai Oxumaré, nosso pai Ogum. No dia de hoje, a energia que vem mais na mesa é de nosso pai Oxumaré. Ele nos pede transformação. Transformação de quê? Da gente poder começar a ver as coisas de outro modo, né? Ter outra percepção de certas situações à nossa volta, né? Às vezes a gente pensa que está no caminho errado, mas a gente está vendo o caminho com um olhar diferente. Então a gente tem que olhar aquele caminho, né? E transformar aquele caminho, não mudá-lo. Então, essa é a forma que a gente tem que usar a nossa transformação. A energia desse orixá no dia de hoje é olhar o caminho com um olhar diferente, uma percepção diferente, não mudar o caminho. Então, por muitas vezes a gente nos pega achando que estamos no caminho errado, que temos que mudar o caminho, que temos que fazer de outra forma, mas na verdade aquele caminho ali é o certo. A nossa forma de olhar para ele, né, de transformar ele que está errada. E nosso Pai Ogum vem abrindo esse caminho, vem nos direcionando nesse caminho e nos dando luz, nos dando sabedoria, tranquilidade, força para guerrear as dificuldades na nossa vida, as guerras invisíveis, seja elas internas ou externas. E vamos ver o que o tarô dos orixás nos traz como conselho no dia de hoje. O 2 de ar, o 2 de água e o 4 de ar. Então, o que acontece? Aqui fala muito da nossa dualidade. A espiritualidade é muito sábia, né? A gente precisa muito da nossa dualidade, né? Equilibrar a nossa sombra e a nossa luz. Aqui, ó, vem falando da dualidade do ar, né? A dualidade de nossas ações, de nossas reações. E aqui fala da dualidade das nossas emoções, dos de água, né? Então, nós precisamos dessa dualidade, porque, infelizmente, quando a gente fica muito preso em alguma coisa, muito apegado, né? Tipo assim, a gente acaba atraindo muitos ataques pra gente, né? Porque, infelizmente, aqui na Terra, quando a gente vai estar... Gente, é uma coisa que eu falo, a gente tem que aprender a lidar com as religiões, porque muitas das vezes a gente foi de uma religião, né? Como eu falo, aqui eu não prego religião, né? Mas aqui eu vou ter que falar disso nessa tiragem. A gente aprende muito sobre uma religião, sobre os ensinamentos daquela religião em si. Aí a gente acaba migrando para uma outra religião, mas a gente ainda está muito apegado no dogmas daquela religião anterior. Então isso afeta nosso caminho, afeta muito, porque em umas religiões a gente tem que pregar o bem, a caridade, né? Se alguém dá um tapa no seu rosto, você tem que oferecer o outro lado para dar o tapa. Não forma literária, né, gente? Mas aí, em outras religiões, não é assim. Tem algumas religiões que se alguém te deseja o mal, você não precisa fazer mal àquela pessoa, mas você não precisa aceitar aquele mal. Aquilo ali você devolve para a pessoa. Então, em algumas religiões, isso o dogma delas, como vou dizer, o ensinamento delas é assim. E por muitas vezes a gente está preso em outra crença. E isso até acaba afetando o nosso caminho naquela religião escolhida. Porque a gente acaba absorvendo tudo do outro de negativo que ele está nos mandando. E quando a gente devolve, a gente se sente ainda culpado. Aí o que acontece é a gente fica ali, ó, preso em uma situação sem sair daquela situação. Porque a gente está aceitando o que o outro está nos enviando de negativo, né? Gente, devolver o que uma pessoa nos manda de negativo não é ser ruim, é impor limite. Nós não precisamos aceitar o que o outro nos manda de negativo.
né? Se uma pessoa vem te dar uma coisa podre, você não precisa aceitar aquilo, você nega. É a mesma coisa, se alguém te deseja mal, te faz o mal, ou te lança alguma energia ruim, você não precisa abraçar aquilo ali por você achar que se você ignora, recusar, você vai estar sendo ruim. Você devolve para o dono, você não precisa ficar com aquilo. Então, essa é a dualidade que nosso pai Ogum, nosso pai Oxumaré nos, né, nessa energia vem nos falando do dia de hoje. Devolver o que o outro nos manda de ruim não é ser uma pessoa má, é ser uma pessoa que impõe limite, que se respeita, entendeu? Que se preserva. Porque quando a gente não põe esse limite, a gente não impõe esse respeito, o que acontece? As pessoas abusam e começam a nos atacar. Então, nós precisamos impor esse respeito, esse limite nas pessoas, né? Porque se as pessoas não fazem isso por livre e espontânea vontade, nós precisamos impor, tá? Porque aí a gente está, né, trabalhando o nosso amor próprio e os nossos próprios limites, tá bom, gente? Eu não sei se deu para entender, espero que tenha dado para entender. Gratidão por ter chegado até aqui, até o próximo vídeo. Gratidão, gratidão, gratidão.